Hello, empresário! Eu sou a Yasmin Aimee, estrategista contábil, e vou te explicar um pouco sobre como funciona uma holding patrimonial. Vamos nessa? A primeira coisa que precisamos abordar nesse vídeo é o que é uma holding. Elas surgiram com a entrada da Lei 6.404 de 76, a conhecida Lei das SAs. Eu não vou tratar aqui com vocês do embasamento legal, mas é bacana referenciar caso você queira se aprofundar um pouco mais. O meu intuito aqui é que você, empresário, tenha a mínima noção de como uma holding funciona e entenda os benefícios econômicos dela. Seguindo então, a holding é uma personalidade jurídica, ou seja, uma empresa que tem como objetivo manter controle do seu objeto social. A partir daí, nós conseguimos ramificar o conceito de holding em duas principais vertentes de atuação. A primeira delas, e que não vamos abordar nesse vídeo, é a holding empresarial. Trata-se de uma empresa que possui como objeto social a participação em outras empresas. Dessa forma, ela exerce controle, falando em controle de maneira geral, porque dentro da contabilidade nós temos outros termos a respeito de participação, mas voltando ao foco, ela oferece controle sobre outras empresas, já que o seu objeto social é a participação em outras entidades. Por isso, muito se fala sobre o grupo econômico, e nós logo vamos subir um vídeo aqui no canal sobre isso, que o grupo econômico deve ser constituído sob o guarda-chuva de uma holding. Então, sendo a primeira holding a empresarial, ainda temos a holding patrimonial. A holding patrimonial é uma empresa que tem como objeto social, por recorrência, a administração de bens imóveis. Dessa forma, a holding patrimonial exerce controle desses imóveis. Mas como que uma empresa poderia exercer o controle de algo, não é mesmo? O sócio ou os sócios dessa holding são quem na realidade controlam esse patrimônio. Entrando nesse gancho, vamos entender como funciona a holding patrimonial familiar. Quando se trata de uma família que constituiu o patrimônio imobiliário, tratamos a holding como familiar. Isso quer dizer que o patriarca e a matriarca daquela família pretendem dar uma camada de proteção maior para os imóveis que adquiriram ao longo das suas vidas. Normalmente, essas mesmas pessoas possuem o interesse de entregar esse patrimônio aos seus herdeiros. Vamos então recapitular o que vimos até aqui para seguir para a próxima etapa. Primeiro, nós entendemos o conceito de holding. Depois, distinguimos a holding empresarial da patrimonial. E por fim, vimos a prática do conceito familiar da holding. Agora, vamos entender como uma holding patrimonial familiar funciona. A primeira coisa a se analisar é entender que os imóveis que a pessoa física possui estão normalmente declarados em seu imposto de renda pessoa física e de alguma maneira precisam ser inseridos na holding. É a partir desse momento que é necessário realizar um planejamento tributário de inserção para entender qual será a melhor maneira, aquela normalmente mais econômica, de colocar esses imóveis na empresa. Existe um ponto de, pode-se dizer, benefício fiscal muito importante nessa etapa, que é o conceito de imunidade de ITBI. Pense comigo que aquela pessoa física, dona do imóvel, já havia pago o ITBI, o Imposto Incidente sobre a Transmissão do Bem, quando o adquiriu, porque o ITBI ele é devido por quem está adquirindo o imóvel. A holding nada mais é do que o CNPJ de uma pessoa física. Nesse caso, pense que se o ITBI incidisse normalmente quando a holding recebe os imóveis da pessoa física, seria você pagando algo para adquirir de você mesmo. Então, há uma previsão legal que o dispensa do pagamento desse ITBI. A imunidade está prevista no artigo 156 da Constituição Federal e também no artigo 37 do CTN, o Código Tributário Nacional, e tem como algumas regras de obtenção, não se aplicando a todos os casos. Aqui é que entra a necessidade de contratar um especialista para te auxiliar. Sempre que um sócio integraliza, ou seja, aporta imóveis no capital social de uma empresa, ele pode requerer a imunidade do ITBI. Para isso, ele precisa comprovar a preponderância do faturamento daquela empresa de outra atividade que não a do ramo imobiliário. Mas o que isso quer dizer? Vamos por partes.
O ITBI é cobrado no momento da transferência do imóvel lá pelo registro de imóveis da cidade onde ele está estabelecido, mas ele é um imposto de competência municipal, ou seja, é arrecadado pela prefeitura. Dessa forma, cada prefeitura de cada município possui uma maneira de avaliar a imunidade a ser concedida desse ITBI. A legislação federal prevê que a imunidade traz alguns prazos a serem observados essa preponderância de faturamento e que impactam diretamente na viabilidade do pedido da imunidade, pois cada prefeitura pode prever prazo distinto, mas não maior, do que o referenciado pela parte federal. Entendeu que não é em todo caso que podemos aplicar essa imunidade e que nem sempre ela será vantajosa? Mas agora você já sabe que ela existe e que deve ser levada em conta na estruturação da sua holding patrimonial. Seguindo com os benefícios econômicos ao se estruturar uma holding, precisamos falar sobre o imposto do aluguel e da venda. Na pessoa física, quando se aluga um imóvel, a tributação é de 27,5%, enquanto na empresa o aluguel tem carga tributária de 11,33% com o adicional de imposto de renda. É uma redução de mais de 50%. Nesse quesito não há o que se questionar. O imposto incidente sobre o aluguel é mais barato na PJ, a não ser que você esteja arcando com alguma taxa fora do padrão imobiliário que poderia deduzir da base de cálculo da sua pessoa física. Seguindo, temos o imposto da venda do imóvel. Na pessoa física, você registra o bem pelo valor de aquisição e agrega nele somente as benfeitorias feitas. Não há uma valorização ao longo do tempo desse imóvel. Entretanto, nós sabemos que o patrimônio imobiliário tende a valorizar no mínimo 6% ao ano. Então, imagine que você comprou um imóvel por R$300 mil e alguns anos depois o está vendendo por R$800 mil. São 500 mil de ganho de capital. Esse ganho de capital na pessoa física é tributado a alíquota de 15%. Uma observação, 15% para ganhos até 5 milhões. Então, voltando ao caso, R$500 mil de ganho tributados a 15% gerariam um imposto de renda devido de R$75 mil. Na empresa, independentemente de quanto foi o custo de aquisição, a holding sempre pagará os impostos sobre o preço negociado de venda. Aí, Yasmin, mas então, onde é que está a vantagem? A vantagem está na alíquota. Antes, falávamos de uma alíquota de 15% sobre o ganho, e na empresa trataremos com uma alíquota de 5,93% sobre a venda. É um pouco mais do que 1/3 do que a alíquota da pessoa física. Nesse cenário, na venda de R$800 mil, pagando 5,93% de impostos, o empresário iria desembolsar R$ 47.440 e mais R$400 de adicional de imposto de renda, que iriam acarretar em um desembolso total de R$ 47.840. Compara um cenário com o outro e temos uma economia de mais de R$27 mil. Em uma estruturação, precisa ficar muito claro ao estrategista por trás dessa análise qual a intenção e expectativa de receita sobre cada imóvel que compõe o patrimônio. Isso porque, como vimos ainda há pouco, é necessário fazer cálculos para entender se é vantagem colocar o imóvel na holding ou não. Eu já passei por situações de um empresário ter diversos imóveis e, analisando cada um deles e a expectativa de receita deles, percebemos que o imóvel não valia a pena colocar na holding, um determinado. Imagina que ele tinha um imóvel na pessoa física, adquirido por R$200 mil e ia vender em 2 meses por R$250 mil. Um ganho de capital de R$50 mil, que ele pagaria R$7.500 na sua pessoa física. E se colocado na holding, a empresa pagaria R$14.825, quase o dobro. Novamente eu vou sinalizar, entenda a importância de contar com uma pessoa capacitada para realizar esse planejamento estratégico para você. Entendendo as possíveis reduções tributárias, vamos seguir para um dos temas mais discutidos nas estruturações de holding patrimonial familiar, que é o planejamento sucessório. Se um pai ou uma mãe estão constituindo uma holding patrimonial, normalmente o planejamento sucessório costuma ser primordial na estruturação dessa empresa para eles. Deixar o seu legado para os seus herdeiros é fator decisivo na estruturação. Para isso, contamos com táticas para a elaboração do inventário em vida. Os pais já deixam a empresa, e quando eu trago empresa nesse contexto, vamos sempre referenciar os imóveis. Então, os pais já deixam os imóveis inventariados para os filhos ao fazerem a doação das suas cotas em vida. Ao doarem as cotas aos seus herdeiros,
Os pais garantem que aqueles imóveis poderão ser utilizados diretamente, sem entraves, após uma situação de falecimento. Mas pense comigo, você que é o patriarca ou matriarca dessa família, está assistindo esse vídeo pensando, então, se eu quiser estruturar uma holding para ter economia tributária e já deixar o inventário em vida preparado, eu vou perder o controle dos meus bens? Calma! Existe uma condição chamada reserva de usufruto. Isso quer dizer que, se utilizarmos disso na sua estruturação, por mais que você já tenha procedido com a doação das cotas aos seus herdeiros, você não perde o controle sobre os bens da holding e ainda tem prioridade na distribuição de lucros, das vendas e aluguéis. Dessa forma, continuamos a deixar o controle nas mãos dos patriarcas e matriarcas enquanto estes estiverem em vida. Bacana, não é mesmo? A reserva de usufruto geralmente vem gravada com cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade, que trazem mais segurança jurídica na proteção desses imóveis. Estes e demais requisitos são ajustados em um documento jurídico que tratamos como acordo de cotistas, para assegurar que a vontade dos pais prevaleça perante seu patrimônio. Ufa! São muitos os benefícios de uma holding patrimonial, não é mesmo? Mas também são muitos os pormenores de estruturação de uma. Se você possui patrimônio imobiliário e quer protegê-lo, diminuir os seus impostos ou ainda inventariar para os seus herdeiros, me siga nas minhas redes sociais para acompanhar este e demais assuntos da área. Estamos aqui no YouTube, no Instagram e no LinkedIn.